Olá pessoal, sou o professor Merquian e este é o canal Matemática Merquian. Hoje eu quero passar para vocês algumas técnicas que vai te ajudar a resolver problemas matemáticos, tá? Ou na área de exatas em geral. Bom, eu separei alguns tópicos, tá? 6 tópicos, para ser mais específico, e eu vou estar passando para vocês e explicando um a um, tá? O primeiro tópico que eu quero falar é que você deve ler o problema atento aos termos matemáticos, tá? Porque em problemas, uma palavra ou outra ela pode ser transcrita para operações matemáticas. Então eu vou estar mostrando para vocês alguma dessas palavras, beleza? O segundo é coletar as informações, e nesse critério de coletar informações, eu não quero dizer só a questão no texto do problema, tá? Eu quero dizer as informações também que você detém sobre o assunto. Então esse segundo critério, ele vai estar fazendo um link com o terceiro critério, que é o próximo que eu vou passando, porque a gente precisa já definir a relação, quais as relações que nós vamos aplicar na coleta dessas informações para estar buscando informações fora do problema, tá? Por exemplo, fórmulas diárias, relações métricas, algum conceito em geral, beleza? Bom, como eu disse, o terceiro, ele já vem no critério de organizar as informações. E o que eu quero dizer nessa questão de organizar informações? Não é colocar ela numa relação, numa ordem, é fazer as relações que tem entre as informações, tá? Por exemplo, se eu estiver falando numa questão de área de um terreno, relacionar cada informação com cada termo da minha fórmula da área. Tá, isso eu já vou estar explicando para vocês em seguir, tá? Quarto, identificar a incógnita ou as incógnitas, tá? Pode acontecer de ter mais de uma incógnita na equação. E tomar muito cuidado, porque nem sempre a sua incógnita é a resposta do seu problema. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Mas pode ter certeza que a incógnita é a chave para você resolver o problema, beleza? Quinto é resolver a questão, quer dizer, pôr em prática os conceitos que você definiu ao coletar as informações, organizar e identificar a fórmula, tá? Então é pôr em prática tudo isso, resolver. E em sexto, você vai estar com a resposta na mão, mas você deve confirmar a coerência da sua resposta. Tomar cuidado, porque aí eu já caí nessa falha e tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso também, porque pode acontecer de você achar uma resposta e aquela resposta não ser coerente com o que o problema está pedindo, beleza? Vocês vão entender melhor quando estiver falando de cada tópico aí, na sequência. Então vamos lá, ó. Sobre o primeiro tópico, que é ler o problema atento aos termos matemáticos. Bom, gente, no problema, como eu disse, no texto do problema, muitas palavras a gente pode transcrevê-la para operações matemáticas, tá? Então eu dei algumas ideias, algumas palavras que ela vai te ajudar, que pode acontecer de cair algum problema e vai te ajudar na hora de você montar uma equação, equacionar o exercício, o problema. Bom, mas lembre que pode haver outras, tá? E algumas bancas estão conseguindo manipular tanto o problema que pode até te enganar. Mas vamos falar na maioria dos casos, beleza? Bom, quando eu estou falando essas palavras ou dando a ideia de uma dessas palavras, a gente vai estar aplicando a operação de adição, tá? Sinal de mais. Palavras juntos, juntar, juntando, suas variáveis, né? Unidos, unir, união, etc. Somar, adicionar, acrescentar, agregar, parcela, montante. Essas palavras estão no infinitivo, mas as suas conjugações também, tá? Conjugação. Então, somando, adicionando. Então, esses termos aqui a gente remete à operação de adição, beleza? Na questão de operação de subtração, quando aparecer o termo diferença, variação, minuendo, subtraindo, descontando, ou suas variáveis, né? Tirar, diminuir, subtrair, etc. Então, apareceu uma dessas palavras ou teve a ideia de uma dessas palavras, operação de subtração, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre a ideia da multiplicação, tá? A multiplicação, gente,
toma um pouco de cuidado com ela, porque ela é muito recorrente nessas palavras, mas, como eu disse antes, pode acontecer de uma interpretação te levar ao erro, tá? Mas, na maioria dos casos, vai acontecer isso. Parecer uma preposição de, com suas variações, né? Da, do, dele, deste, disto, enfim, vai te remeter a uma multiplicação, tá? Um exemplo mais comum, por exemplo, é a porcentagem, né? Eu vou falar para você, calcule 10%. No mínimo você vai me perguntar do que ou de que, não é? Então, quando aparecer um desses termos, dessas preposições no seu problema, pode ser que ele esteja te remetendo a uma multiplicação, beleza? Ou os termos também, produto, vezes e outras mais que a gente não lembra no momento, beleza? Aqui algumas ideias na questão de divisão, tá? Lembrando que quando aparecer um desses termos e você for transcrever em divisão, transcreva com representação entre fração, tá? A sobre B em forma de fração. É muito melhor, beleza? Quando você vai equacionar, colocar um problema, uma operação matemática equacionada com uma igualdade, é muito melhor que os problemas de divisões estejam em forma de fração, beleza? Bom, mas quando aparecer essas palavras ou a ideia dessas palavras, razão, proporção, quociente, numerador, denominador, fração, de um para o outro, tá? Pô, de Paulo para José, a idade de Paulo para José, a altura de Paulo para José, quer dizer, de um para o outro, ou por, que é o exemplo de porcentagem, né? Por alguma coisa, pode remeter a uma operação de divisão, beleza? Bom, no critério de igualdade, tá? Quando aparecer a palavra igual, equivale, corresponde, representa, congruente, similar ou semelhante. Aqui, quando a gente já está envolvendo geometria, né? Então, pode aparecer esses termos. Ou os verbos, tá, gente? E as suas conjugações, como eu disse antes. Dar e o verbo ser. Por exemplo, deu, dará, pode representar uma igualdade. Do verbo ser, é, foi, será, é uma igualdade, beleza? Então são alguns termos que acontecem. Na maioria das vezes, esses termos vão te ajudar a equacionar o problema e resolvê-lo, tá? Tome muito cuidado com as interpretações, que as bancas estão ficando aí cada vez mais ferozes, querendo te derrubar aí no critério bobo de interpretação. E tudo isso vai de treino, gente, prática. Quanto mais você praticar, mais os problemas vão ficar corriqueiros para você. Você vai perceber que só está mudando o texto, só está mudando o enredo e os valores, mas que a maneira de resolver passa a ser a mesma. Isso aí vem com prática. Então, quem está estudando para concurso aí, vestibular, Enem, pratique bastante exercício, tá? Pratique bastante. Tire um dia, dois, só para fazer simulado. Se tranque aí, simulado em cima. E depois saia corrigindo, faça a estatística do seu simulado para ver onde são os pontos mais fracos, mais fortes que você tem, beleza? Mais para frente eu vou estar fazendo um vídeo explicando mais sobre isso, mas é importante você trabalhar nesse critério de simulado e de estatística do simulado, que você mesmo tem que fazer, beleza? Bom, mas vamos ver mais algumas ideias aqui sobre essa parte de resolver problemas. Bom, gente, ó, uma coisa que eu quero que você tenha muita atenção, porque esses termos, eles podem representar o oposto do que parece, tá? Por exemplo, a menos pode representar uma adição, dependendo da interpretação. A mais pode representar uma subtração. Fator, múltiplo, uma divisão. Divisor pode representar uma multiplicação. É muito comum isso aqui acontecer. Por isso que eu estou falando sobre ele e fiz uma parte aqui. Porque às vezes você vê a palavra mais, já pensa em mais, já vai colocando o sinal de mais.
entendeu? A menos, já vai colocando sinal de menos, mas nem sempre, tá? Por exemplo, quer ver um exemplo no a mais aqui? João tem 30 anos, Maria tem 20 anos. Quantos anos João tem a mais que Maria? Quer dizer, para se resolver, lógico que eu falei um exemplo que dá para resolver de cabeça, mas mesmo mentalmente, é uma operação de subtração que você vai fazer, né? 30 menos 20. Quer dizer, é uma operação de subtração. Mesmo falando a palavra a mais, a operação é de subtração. Então tome cuidado, tá? Aqui é um critério de interpretação, tem que tomar cuidado. Viu essas palavras e presta mais atenção e veja o que realmente quer dizer, beleza? Aí já foge um pouquinho mais para a interpretação. E agora eu quero falar com vocês sobre alguns problemas de MMC e MDC, gente. Muita gente fica focada que o MMC é só quando tem operações entre frações, mas cai muito na banca, principalmente na banca Vunesp, essas bancas aí que estão atendendo concursos públicos também municipais, eles cobram bastante esse critério de MMC e MDC, tá? Então, um probleminha que envolve MMC ou MDC é facilmente identificado, beleza? Na maioria das vezes, se o problema ele quer saber quando algo irá se repetir ou acontecer novamente, esse probleminha é de MMC, tá? Quer ver um exemplo? Bom, eu tenho 2 corredores correndo numa pista aí de 400 metros. Se os 2 corredores partirem do mesmo ponto, sabendo que um consegue dar a volta nessa pista em 20 minutos e o outro consegue dar a mesma volta em 22 minutos, após quantas voltas os 2 corredores vão se encontrar novamente no mesmo ponto, no ponto de partida. Quer dizer, é algo que vai se repetir. Eles estavam nesse ponto de partida e quer saber quando eles vão se encontrar novamente no ponto de partida. Quer dizer, é um exercício, é um probleminha de MMC, tá? Então, quando ele quer saber quando algo vai se repetir ou acontecer novamente, tirando, né, os conceitos de estatística, né, probabilidade, ou se ele quer saber ou ele dar a ideia, né, isso é um exercício de MMC, tá? E a mesma coisa quando der a ideia para o MDC. Quando? Quando eu sei. Quando eu sei. Quando o problema ele quer dividir alguma coisa, dividir várias coisas, né? Em montes, pilhas, grupos, equipes, arranjos, pedaços, partes, pacotes e outras mais, iguais. Quer ver um exemplo? Eu tenho, por exemplo, 20 balas num pacote e 40 no outro pacote. Eu quero formar pacotinhos com a mesma quantidade de bala cada pacote, misturando as duas. Quantos pacotes eu consigo formar ou quantas balas em cada pacote eu vou precisar pôr? Bom, o que ele quer fazer? Ele quer pegar esses montes e dividir em pacotes. Então é um probleminha de MDC, entendeu? Então, na maioria das vezes, tá? Fique atento. Começou a ler algo e que ele está pedindo para dividir alguma coisa em grupos, em pilhas, pacotes, arranjos de flores, pedaços. Pode ter certeza, galera. O caminho é o MDC, tá? Então, alguns exemplos que eu estou dando no primeiro tópico com alguns termos matemáticos e aqui algumas solicitações que vai te remeter ao problema de MMC e MDC, tá? Nesse primeiro tópico ele é muito importante, tá? Vai te auxiliar muito em resolver problemas, em equacionar problemas. Então estude bem, tente memorizar essas palavras, tente treinar bastante e começar a fazer problemas atento a essas palavras. Antes de começar a fazer um problema, dá uma revisada nesse conteúdo, porque com ele fresco fica mais fácil, né, de você lembrar, que você vai ver que vai ajudar muito, beleza? Então vamos dar continuidade ao segundo tópico. Então vamos lá, pessoal. Ó. O segundo tópico é coletar o máximo de informações. Coletar informações, né? Mas é o máximo que der. Bom, nessa parte de coletar informações,
Você vai coletar valores que aparecerem, palavras que relacionam. Gente, se um problema falou que a porcaria de um triângulo é isósceles, é porque esse isósceles, essa palavra isósceles, ela relaciona, ela dá uma relação matemática que vai te ajudar a resolver o problema. Senão, eu não falaria, entendeu? Ideias de como resolver o problema. Se ele está falando, por exemplo, de área, de volume, de capacidade, dimensão, outras coisas assim, são essas palavras, essas ideias, você te remete a uma fórmula, não é? Então você vai trazer essa fórmula também no critério de informações, tá? Prazos, termos matemáticos, etc. O que eu quero dizer com prazos? Gente, ele fala mensal, você vai colocar lá por mês. Se ele fala anual, por ano. Então, vai fazer uma diferença você saber disso, tá? Bom, e também você deve sempre buscar informações que não estão no texto. Como eu disse, como fórmulas que te deram ideia, relações métricas, conceitos matemáticos, regras matemáticas, tá? Então, por exemplo, se está falando de trigonometrias, já busca as fórmulas, tá? As razões trigonométricas, as relações trigonométricas que você acha que pode te ajudar, tá? Busca lá já a tabelinha trigonométrica com as razões notáveis, né? Então, é importante você buscar também informações fora do texto do problema. É super importante. E esta informação, esta parte, vai se relacionar com o próximo tópico, que é organizar as informações. Vamos lá. Ordem e progresso. Está escrito na bandeira nacional, correto? É porque eu acredito assim, se não tem ordem, não tem como progredir em alguma coisa, tá? Pode começar bem, mas sem a ordem não vai acabar bem. Se acabar, não vai acabar bem. Então, é importante você organizar sempre as informações. Não organizar no critério de você colocar numa ordem. Não. É organizar as ideias de relacionamento. Quer dizer, relacionar os valores que você tem com as ideias que os relacionam. Quer ver? Por exemplo, se eu estiver falando da área de um terreno, se eu falei a palavra área de um terreno, peguei o exemplo aqui de um terreno retangular, bom, a gente já vai buscar a fórmula da área de um retângulo, base vezes altura, correto? Então vamos relacionar as informações. Quem é a base? Eu tenho esse valor? Quem é a altura? Eu tenho. Então organizar é isso, eu já fazer a relação dos valores que eu tenho e onde eu vou estar utilizando. Essa é a organização que eu tenho que fazer, beleza? E assim eu consigo identificar o caminho que será usado para resolver o problema. Então, nessa parte de organização é onde eu vou planejar como eu vou resolver esse problema. Mas ele se liga com o tópico 2, tá? Na parte de coleta de informações. Então, você tem que estar bem atento ao tópico 2, coletando, atento às palavras, aos termos, atento às palavras que não são valores, mas te dá as relações, te dá a ideia do que você vai fazer para resolver, tá? Então é muito importante eu ter a consciência dessa etapa e fazê-la de modo criterioso, beleza? Bom, e nessa etapa é importante que você tenha à mão sempre um dicionário matemático, tá? Porque eu já vi alunos deixar de resolver um problema por desconhecer um termo. Por exemplo, aluno que não resolveu o problema porque não sabia o significado da palavra abscissa. Outro, pior ainda, que não resolveu porque não sabia o que significava respectivamente. Até hoje eu me deparo com termos que às vezes eu tenho que parar e dar uma olhada o que é. É normal isso. O que a gente tem que ter é sempre o interesse em buscar essas informações. Se não sabe, vá lá no seu dicionário, tem esse dicionário baixado no seu celular, no seu computador, e vá lá e veja o que é. Ou, pelo menos, pesquise no Google, tá? Mas quando é matemático, você já vai direto no que está falando, né? No Google, às vezes, você coloca um termo lá, ele vai puxar para o outro lado. Por isso que é importante ter um dicionário matemático. Tem diversos dicionários matemáticos aí,
Eu quero ver se no futuro eu monto um também, posto para vocês. Mas por enquanto pesquise aí na internet que vocês vão achar bastante dicionários por aí, beleza? É importante, gente. Às vezes a gente vai resolver um problema pelo achômetro. Eu acho que isso significa isso. Às vezes aquele termo você deixa passar e acaba errando o exercício porque deixou aquela palavra passar e ela era uma palavra-chave para resolver o problema, entendeu? Então, tenham sempre em mãos um dicionário matemático aí, beleza? Vamos para o próximo tópico. Quarto tópico é identificar a incógnita. Como eu já disse, a incógnita nem sempre é o que o problema quer saber, tá? Nem sempre. Na maioria dos casos mas nem sempre, tá? Mas a incógnita pode ter certeza que ela é o ponto-chave para você resolver o problema. É o principal. Sem ele você não dá andamento, tá? Se você identificou uma incógnita no problema, não vá achando que essa incógnita é a solução, tá? Pode ser que não seja, mas pode ter certeza que essa incógnita vai ser precisa para você conseguir dar continuidade e chegar à solução do seu problema, beleza? Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Eu dei esse triângulo com os 3 ângulos aqui. O ângulo maior é x mais 10. Esse ângulo 30 graus e aqui 50 graus. O exercício está pedindo para você calcular a medida do maior ângulo. Bom, que é o x mais 10, correto? Beleza. Ó, neste exemplo, nossa incógnita é o x. Mas não é a resposta. Porque usando a relação dos ângulos internos de um triângulo, que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ó, eu vou chegar que o meu x vale 90 graus. Beleza, é a resposta do meu problema? Não. Porque x é um componente do maior ângulo, não é o maior ângulo. Então, beleza, vamos à resposta. Se o meu maior ângulo é x mais 10, portanto, 90 mais 10, meu maior ângulo é 100 graus. Beleza. Então, você está vendo? O x, que era incógnita no meu problema, não foi a solução. Entenderam? Então, é importante a gente identificar a incógnita. Mas temos que tomar cuidado para não achar que essa incógnita é a resposta do meu problema. Beleza. O quinto é resolver, tá? Resolver, que é aplicar os conceitos, todos aqueles conceitos que você buscou no tópico 2, 3 e 4, tá? Que foi coletar as informações, organizá-las, identificar a incógnita. Então você vai começar a aplicar esses conceitos e resolver. Porque nem sempre o exercício se resolve com um cálculo só. Às vezes envolve mais de um conceito, tá? E hoje em dia as bancas que eu vejo, concurso, vestibulares, Enem, elas estão dando um exercício que está envolvendo 3, 4, 5 conceitos. O exercício nem tão difícil é. Não é aquele exercício que exige muito cálculo, mas é um exercício que exigiu você conhecer alguns conceitos. Entendeu? Então, essa parte de resolução é você aplicar os conceitos que você buscou no assunto. É isso que é importante a gente saber, conhecer bem os conceitos. E sexto e último é questionar a sua resposta. Sempre, gente. Porque esse é um caso que eu já caí nesse problema e eu tenho certeza que muitos de vocês também caíram nesse problema. Que é chegar numa resposta, olhar nas alternativas e ticar a alternativa lá, e quando foi ver, não era aquela alternativa e você errou por causa de uma bobeira. Você foi até o caminho final e esqueceu de algum detalhinho lá e errou por bobeira. E é sempre assim, pode ter certeza que a gente acha um resultado e aquela porcaria de resultado errado está nas alternativas. Então, toma cuidado, gente. Por quê? Porque às vezes a resposta que você chegou não é coerente com o assunto. Eu dei um exemplo aqui, ó. Se estamos calculando a distância em quilômetro e a sua resposta deu um valor negativo, você já viu distância negativa? Tá incoerente, então não tem coerência com a resposta. Por exemplo, também você está calculando a altura de uma pessoa e você chega lá em 8 metros de altura.
Você conhece alguém que tenha 8 metros de altura? Entendeu? É bem por aí que eu falo. A incoerência. Nós temos que ver se a resposta é coerente com o que o problema está pedindo. E isso, quando a gente está no meio de uma prova, de um concurso, a gente está ali afobado, a gente está ali nervoso, né? Então, mantenha calma, segue as etapas, tá? Segue os 6 critérios, põe na sua mente que resolver o problema é você passar pelos 6 critérios e não pode deixar no último. Não adianta nada você chegar no último e ir aí chutando na primeira resposta sem antes indagar se está certo ou não. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado. Deixe nos comentários o que vocês acharam aí, se ajudou, se acharam legal, se tem algumas outras ideias, que eu posso mais para frente estar montando um vídeo sobre isso. E inscreva-se no canal, ajude a gente aí, compartilhe, dá aquele like, para a gente estar postando mais vídeos como esse aí para vocês. Beleza? Obrigado a todos aí. Tchau.